Shalom, shalom, bom dia! São 6 horas da manhã dessa terça-feira, em nome de Jesus. E nós estamos na primeira semana desses 50 dias para a gente chegar em Yom Teruah, né? O som da convocação. Todos os tempos o Senhor está convocando o seu povo, mas existem tempos determinados e esses tempos determinados ele faz com que toda a atmosfera terrestre do nosso planeta recebe a manifestação da glória do Senhor. O Senhor, ele tem amor, né, a criação e por tudo que ele fez, e ele se compadece do seu povo. Tanto é que teve um plano perfeito, né? Que foi o nosso Senhor Jesus, né? O plano da salvação para toda a humanidade que já estava perdida, corrompida. O Senhor ama o seu povo e Ele quer que nós, de tempos em tempos, chegamos a esse consenso e analisamos tudo que nós estamos fazendo. Isso é muito importante, queridos, isso é primordial. Hoje eu estava estudando a questão de Isaac, né? Que luta, queridos. Ele, filho ali, né? De uma promessa, cavando os poços. Que dificuldade, não tinha aqueles maquinários na época próprio. Ele estava ali cavando o poço para poder adquirir água, porque sem água a gente não faz comida, não bebe, não sobrevive. E os inimigos vinham e entulhavam os seus poços. E ele não desistia, e ela cavava de novo. Que trabalho e retrabalho. Mas muitas vezes nós, como cristãos, não queremos ter um tempo de separação e preparação. Todos os homens da Bíblia passaram por isso, são exemplos, não lindos para ficar dentro do manual, mas práticos para que a gente possa entender como o Senhor tem trabalhado em nossas vidas, em todos os tempos, em nome de Jesus. Vamos orar por esta manhã? Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa terça-feira, Pai. Nós colocamos esse terceiro dia diante do Senhor, declarando, Pai, que o Espírito do entendimento venha sobre nós. Que o Senhor possa liberar sobre nós as porções da Tua Shalom, que são as virtudes do Eterno. Pai, nós queremos nos revestir com a couraça da justiça. Nos livra de todas as guerras, do espírito do medo, do ódio, da culpa, das contendas, da inveja e de todo o desequilíbrio emocional. Fala conosco. Nessa semana de palavra profética, vem estar à frente da condução, que o nosso espírito esteja conectado ao teu espírito e que nesta manhã, em que nós estamos nos preparando, ou em outros horários que os filhos e as filhas estão separando um jejum, para que o Senhor ouça o nosso clamor. Tenha misericórdia de nós como igreja de Cristo, representantes da igreja do Senhor na terra. Tenha misericórdia, Senhor, da nossa nação. Nós colocamos as nossas eleições diante de Ti. Cumpra o Teu propósito e o Teu querer. Nós precisamos aprender com o Senhor, que é humilde e manso de coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E assim seja. Amém, queridos? Em nome de Jesus? Glória a Deus, hein? Louvado seja o Senhor por esta manhã. Em nome de Jesus. Provérbios 28, 18. A palavra profética, os profetas, eles de tempo em tempo recebiam a direção do Senhor para o tempo em que o povo precisava ouvir. Quantas pessoas, queridos, saíam das suas terras em uma situação que parecia tão contrária, né? Não sei se eu vou falar sobre essa palavra aqui, mas eu pensei muito hoje, né? Na família de Abimeleque, Noemi, pegou as noras, pegou os filhos, né? Israel estava passando por uma seca. Eles moravam em Belém, a casa do pão,
Ou seja, era um tempo que eles tinham que aguentar ali a adversidade. Mas eles tiveram uma ideia, vamos para outro lugar, e foram para a terra de Moabe. E ali perderam tudo. E depois que perderam tudo, eles voltaram e repensaram, né? Ela voltou ficou só com uma e repensou em tudo que havia perdido. Muitas vezes, queridos, a gente só vai aprender diante de perdas. Isso aqui é um fato que não temos como fugir disso, né? Hoje nós estávamos ali, né? Nós estávamos em oração essa noite e o Senhor falou muito profundamente ali que Ele iria restituir, vai restituir muitas coisas, mas sedem prudentes e equilibrados para aquilo que eu vou enviar, porque muitas vezes nós colocamos a perder pelo anseio da nossa alma, né? Deliberada. Provérbios 28:18 diz assim: quando não há visão profética, o povo se corrompe, se perde no tempo. Então a visão profética ela é necessária. E louvado seja o Senhor quando as pessoas estão dispostas, disponíveis, falar: Senhor, eu estou aqui. Se a minha boca for uma boca que ela possa liberar, né? Se eu estiver com o meu espírito disponível para liberar, que o Senhor possa enviar a palavra, em nome de Jesus. Amém? E para que serve a profecia? A profecia ela serve como esperança, como restauração de vida, para mudar um caminho, um destino das pessoas e liberdade de escolha e para mover todo um cenário e impactar no tempo que nós estamos vivendo, né? O apóstolo Éder começou a ministrar as montanhas, achei muito profundo, porque essa questão de economia, queridos, ela é muito, 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 muito espiritual. A gente olha para a economia e nós pensamos assim, são só recursos, são só dinheiro. Não, queridos, não é. É muito mais do que isso, é espiritual, sim. São os montes que nós precisamos cuidar com prudência, né? Jesus, quando fez a multiplicação, o que sobrou, que ele falou, guardai. E nós não fazemos isso. Nós vamos liberando em coisas que não é bom. Muitas vezes vamos comprando mais do que nós devíamos. E não que o Senhor não permite que a gente desfrute de tudo que nós temos trabalhado, não é isso. Mas muitas vezes nós colocamos a perder. E somente num tempo de dificuldade é que nós vemos que perdemos tempo e recurso em coisas que não tinha tanta importância assim. A nossa palavra de hoje está em Ageu, em nome de Jesus. Que o Senhor possa continuar falando conosco. Que esse tempo seja um tempo profético, um tempo de bênção para você, para sua casa, em nome de Jesus. E que nós passamos esses 50 dias aqui aprendendo da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Palavra de hoje, Ageu. Ageu, são acho que 2 folhinhas, bem pequenininha, um profeta dos menores, mas com conteúdo muito importante de instrução, né? Então, quem foi Ageu? Ageu foi um profeta aqui, agora eu vou ler aqui na minha Bíblia. Ele foi um profeta que viveu ao longo de 4 meses, no ano de 520 a.C. Ageu foi contemporâneo de Zacarias e ambos profetizaram os judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus de Israel, cujo espírito estava com ele. Esdras 5:1. Então, o que Ageu fez? Ageu ele profetizou após o cativeiro dos judeus na Babilônia, né? E quando os alicerces do templo tinham sido lançados e o povo começou a sofrer muita oposição, então cessou os trabalhos na casa do Senhor. Então, todas as vezes que nós sofremos muita opressão, a tendência do ser humano é olhar e falar: que adianta eu ir orar? Para que eu estou orando? O que adianta eu ir lá liberar uma palavra? Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou fazer aquilo?
a diversidade está batendo tanto e nós fazemos uma comparação muito cruel, muito desigual, que a boa mão do Senhor não está sobre a situação. Porque nós temos uma grande tendência de achar que o Senhor, ele abençoa, mas não tira a mão para que haja um tempo de correção e aprendizado. Então, o povo, o que eles fizeram? Olha, eles lançaram os alicerces do templo, Esdras 3, 8 ao 13, ali o povo começou a sofrer oposição e cessou as obras na casa do Senhor, né? Então, isso foi um dos maiores problemas. Ageu, de uma forma clara e direta, nos ensina a cuidar primeiramente da casa do Senhor, da igreja, dos assuntos do Senhor, dos objetivos do Senhor, do chamado do Senhor, do propósito pelo qual Ele quer instituir os céus na terra. Eu e você, que somos agentes desse processo fundamentais para o Senhor continuar o trabalho. Tá? Então, esse foi um projeto em que o Senhor falou muito fortemente. O Senhor lembra o povo, por intermédio de Ageu, que eles tinham aliança desde a saída do Egito e que o seu espírito habitava no meio deles e eles não deveriam temer, mas trabalhar no templo. O Senhor, dono do ouro e da prata, honraria a fidelidade dos seus servos e traria riquezas das nações para o templo, dando paz ao povo de Judá. Vamos à nossa palavra então, Ageu capítulo 1. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, que é o mês de Ave, né? Que é o mês de Ave, nós estamos no quarto, tá acabando o quarto, vai entrar no quinto. E logo é o sexto, isso. Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a José, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo, e o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, luxuosas, preparadas, enquanto esta casa, a minha casa, permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Se lembre dele, o que vocês estavam fazendo, o que estava acontecendo antes da minha boa mão estar sobre vocês. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestir, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pôr num saquinho furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. 2 vezes, hein? Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxe para casa, eu com assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos. Porque por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa, dos seus próprios objetivos, dos seus próprios projetos. Por isso os céus sobre vós retêm o orvalho, e a terra o seu fruto e os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, e sobre o cereal, e sobre o vinho, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todos os trabalhos das suas mãos. Então, o que estava acontecendo aqui? Né? A palavra de Ageu,
o Senhor falou, olha, vai lá e fala com eles. Eles estavam num projeto. Eles precisavam edificar. Oposição, 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 oposição. O que eles fizeram? Vamos sair fora, né? Queridos, isso aqui é nítido em qualquer ministério, né? Às vezes a gente pode olhar assim e falar, poxa, mas o pessoal da minha igreja, na hora que começou todo o processo de transição da vida dos líderes, vamos embora. Isso aqui não vai ter mais ninguém, já está em ruína. Vamos correr para nossas casas, vamos construir, vamos pegar o nosso dinheiro, nosso recurso e investir nas nossas coisas pessoais. Esquece, isso aí não vai dar para mais nada, né? Isso aí da agora é só eles terminarem e fecharem. Queridos, isso tudo o Senhor está passando vista. Infelizmente, isso é muito ruim. Olha, vamos examinar as palavras. Dois, assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo e o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta. Acaso é tempo de vocês correrem para os seus próprios deleites? Cuidando das suas coisas, enquanto a minha casa, o meu projeto, a minha obra, o reino, fica parado. Então, como que eu vou fazer alguma coisa na vida de vocês se vocês não estão me priorizando? Esse é um processo de 50 dias que nós estamos, que nós precisamos ver o que o coração do Senhor deseja para cada um de nós. Será que o que nós estamos entregando nesse período, nesse tempo que passou, será que a nossa nação, queridos, será que a Igreja de Cristo dentro do Brasil fez com que o reino se movimentasse? Porque recurso teve. Nós tivemos governos aí que favoreceu muito. E nós compramos carros, compramos casas, investimos, fizemos muitos negócios. Mas será que nós investimos no movimento do reino do eterno? Queridos, até que ele venha, esse é o nosso trabalho. Um dia, eu quis passar num seminário de libertação aqui na minha região. E aí foi a primeira vez que eu passei por um atendimento. E aí a mulher pegou, né, e falou assim pra mim, na época eu ajudava pouco o marido na igreja, assim, pouco. Não muito nos movimentos de edificação do corpo, mas fazia algumas coisas menores. E ela pegou e falou, acaso o que você está fazendo? Eu falei assim, eu ajudo ele na medida do possível. E ela falou assim pra mim, você sabia? Na época eu trabalhava, né? E ela falou assim, por que você trabalha mais para os homens do que para Deus? Ela fez uma pergunta, né? E na época eu falei assim, porque eu preciso trabalhar, a gente tem uns compromissos. E ela falou assim, eu pensava na aposentadoria na época, né? E ela falou assim, você sabia que quem serve o Senhor não tem aposentadoria? Não existe aposentadoria no reino. Enquanto você estiver vivo, você tem que trabalhar para o Senhor. Eu não estou falando que você não tem que trabalhar para os homens, não tem que ter um registro, não tem que ter uma carteira. Só que no reino da justiça do Senhor não tem aposentadoria. Você trabalha até o último fôlego de vida. E aí eu lembrei disso, queridos, porque Moisés, queridos, trabalhou de pé enfiado no projeto. Qual que era o projeto? Ouvir a voz do Senhor, eis-me aqui, tira o povo do Egito. Impossível. Tal. Saíram. Povo que reclama, maná, carne, cordonizes.
choros, reclamações, ajuntamento, tribos, cabeça de tribos, homens que auxiliam, bate na rocha, toca na rocha. E o Senhor falou, sobe aqui no monte, olha aqui do alto, tá vendo a terra? Você não vai entrar. Senhor, prepara um líder para ficar, então, para que esse povo não se perca. Queridos, o Senhor falou tudo isso para ele, você não vai entrar, acabou. E ele falou, prepare alguém para que eles não pereçam. Que se levante outro líder, Senhor. Ele não apontou Josué, ele falou que se levante. E ele já estava com a morte anunciada. E isso se chama legado. O que eu estou construindo para a Igreja de Cristo. Ah, mas eu só cuido de criança lá na escolinha. Não importa, queridos, não importa. Se você está fazendo um bom discipulado com crianças, com jovens, não importa. O nosso trabalho não pode parar. Voltamos para a palavra. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Quem vocês eram, o que vocês estavam fazendo. Eu tirei vocês de situações terríveis. Vocês não tinham esperança e futuro. Queridos, essa é a maior dádiva da nossa vida, esperança e futuro. Só quem pode garantir é o Eterno, o Criador, o Pai do nosso Senhor Jesus, Cristo. Tendes semeados muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebei, mas não dá para saciar. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário agora recebe em sactel furado. Queridos, a Igreja de Cristo. Muitas vezes a gente olha para as organizações do governo e fala, esse povo doido que votou tudo errado. Queridos, a igreja não fez um movimento. Infelizmente não fez e não vai fazer. Enquanto estiver pensando cada um nos seus próprios projetos. Olha, o Senhor de todos os tempos, o Senhor está chamando um povo aclamado. Um povo que ama o Senhor. Nós precisamos priorizar para as pessoas que existe um legado. E que nós precisamos continuar falando porque somos aliançados nele. E nós precisamos continuar liberando a palavra até que ele venha. E até que ele nos tire daqui. E até que venha um arrebatamento da igreja, porque os sinais agora são mais próximos do que antes. E olha só, o Senhor no 7 de novo, considerai o vosso passado, o Senhor está alertando. Vocês não eram nada, vocês não tinham esperança nem futuro. E eu fiz tudo novo de novo na vida de vocês. 8, e aqui tem uma chave muito importante. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. E dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Oito. Subi ao monte, trazei madeira e dela serei glorificado. Que madeira que é essa, queridos? Será que todos os montes que nós vamos subir vão ter árvores? O Senhor está fazendo aqui uma analogia. Quando Moisés subiu no Sinai e desceu com as tábuas, com a madeira da lei. Queridos, instrução. Sobe e busca instrução. Esse é um chamado muito poderoso do Senhor. 50 dias. Vai para um jejum, sobe para o monte, traz instrução, pega a madeira, traga as tábuas para baixo. Mas chega aqui embaixo, a gente olha, o povo está tudo corrompido. Meu Deus! Não importa se o Senhor tiver que te dar novamente mais tábuas, mais instrução. Subi ao monte, trazei a instrução para baixo
edificai a casa, continue o trabalho profético. Edificai a casa e dela me alegrarei e eu serei o Senhor. Queridos, continue a fazer o trabalho. Não importa. Muitas vezes nós paramos um pouco e é necessário. De tempos em tempos, nós precisamos dar uma paradinha para ver, pensar, analisar o que eu estou fazendo. Liberei uma palavra, preciso dar um tempo. Tenho que ver o que eu liberei, o que isso vai fazer de efeito, o que isso vai ser minha colheita, porque, queridos, a palavra profética do Senhor, ela funciona assim. Enquanto estiver comigo, é minha responsabilidade, está na minha incumbência. Quando eu libero ela, ela já tem outra incumbência, chegar no coração de cada um. E cada um receber essa boa semente e fazer com que essa semente frutifique e seja cuidada, seja alimentada e seja prática na terra do coração de cada um de vocês. 9. Esperastes o muito e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxesse para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Estamos subindo pouco, estamos descendo com pouca instrução do Eterno, estamos esperando que os homens todo dia façam os seus papéis, estamos todo dia ouvindo palavras, estamos todo dia se alimentando, mas não estamos liberando para quem precisa. Não estamos continuando com o trabalho, a não ser que o Senhor te separou por um tempo para que você entendesse e visse aonde você estava. Porque também isso é necessário. Mas, esperaste muito. Vou comer aqui, vou assistir aquela live, aquela. Tô cheia de madeira. Subi, tô descendo até pesado, com muitos feixes, muitas tábuas, muitos mandamentos. Mas libero quase pouco, quase nada. E às vezes nem libero, eu só me alimento. Quanto mais eu tiver, melhor. E quando trouxesse para casa, quando as pessoas voltam para suas casas, chega na igreja, recebe um monte, volta para suas casas, o pouquinho que ficou nelas é soprado. Por quê? Casa edificada sobre areia, sem fundamento. Não tem fundamento, não é rocha. Então diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que a vida de vocês correm e fazem o melhor. 10. Por isso os céus sobre vocês vai reter orvalho, terra, frutos, vinho, azeite, os homens e os animais, e todo o trabalho da mão de vocês. Capítulo 2. 4. Mas se nós quisermos mudar essa história, subir ao monte da oração, adorar o Senhor e trazer as tábuas, trazer a madeira, trazer a instrução e liberar para o povo como Moisés liberou. O que pode acontecer? Ageu 2, verso 4. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor. Sê forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e tu e todo o povo da terra. Sê forte, irmã. Sê forte, irmãozinho. Trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que eu fiz com você. Quando saístes do Egito, o meu espírito, com letra maiúscula, habita no meio de vós. Não temam. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda mais uma vez, dentro em pouco farei abalar o céu
e abalar a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherão de glória esta casa, esta casa, esta casa, que decidi continuar falando, ensinando. E encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos Exércitos. 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E a glória desta última casa será maior que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E este lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês sabiam que essa palavra foi liberada para o povo que estava lá no cativeiro, né? E eles não experimentaram a glória da segunda casa. E por que foi liberado para Ageu que ia vir uma glória da segunda casa? Para quem era a glória dessa segunda casa? A glória da segunda casa é para nós, a igreja de Cristo Jesus, que recebeu a glória da segunda casa, onde Jesus derrubou aquele templo e falou: em 3 dias eu vou fazer um novo templo. Eu vou constituir uma igreja nascida do meu sangue, nascido da minha entrega, da maior oferta de todos os tempos, da renúncia de todos os tempos, Jesus Cristo, o Senhor. Então, a glória dessa segunda casa, uma casa transformada, foi experimentado por Cristo, pelas dores de Cristo, pelas pisaduras de Cristo, pela entrega de Cristo. Ou seja, enquanto nós estivermos ainda, queridos, na brecha, renunciando o nosso próprio eu para viver a vida de Cristo, para viver o chamado de Cristo, para continuar ensinando, nós estaremos alegrando e enchendo a casa do nosso Deus. E aí sim, Ele pode fazer com que meu é o ouro, minha é a prata, e Ele patrocinará todos os nossos projetos, porque somos templo de um espírito renovado nele, em nome de Jesus. Então Deus revela essa glória em nós e somos erguidos como templos para essa nova habitação, em nome de Jesus. Queridos, considerai o vosso passado. Lembre-se das agruras dos quais nós vivemos. Lembre-se dos milagres, lembre-se dos tempos onde nós éramos omissos e nós falávamos: Senhor, se eu puder fazer alguma coisa para o Senhor, me use. E o Senhor fala: cadê? Esqueceram, não vão mais subir, buscar madeira. Sobe no monte, vem buscar madeira. Eu não, depois chega aqui embaixo, a gente vem com a madeira, fica 40 noites, fica no jejum, chega que o povo tá tudo no meio do bezerro de ouro, dançando e fazendo coisas horríveis. Mas ainda tinha muitos que queriam, ainda tem. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Senhor, a Tua palavra fala que ainda existem 8.000 profetas, Senhor, escondidos. Que eles possam se manifestar, Senhor, em nome de Jesus. Que nós nos colocamos na brecha, Senhor, nos abençoe, Pai, grandemente para essa boa obra. Nos fortaleça, Senhor, os nossos joelhos. Aumenta o nosso nível de fé, como os discípulos pediam, para que nós possamos fazer aquilo que é do seu coração. Nos perdoa, Pai, porque muitas vezes nós desviamos os projetos do Senhor para fazer os nossos. E por isso que nós perdemos. Nos perdoa e nos dê, Pai, a visão profética, a esperança, a restauração, a vida, para que a palavra possa mudar o nosso caminho, o nosso destino e nos dar, Senhor, liberdade de escolha, escolher continuar. Assim como Josué, ele escolheu, ele falou: eu vou. Olha, vai ter gigantes, vamos dividir a turma, vamos ver o que dá para fazer, vamos enviar espias, vamos fazer alguma coisa. Senhor, não podemos parar, não podemos temer
mas nós precisamos continuar. Talvez o resultado dos nossos governos não são escolhas de eleitores, mas do próprio trabalho da igreja que não subiu para trazer a madeira, a instrução. E o pouco que subiu para trazer foi dissipado porque não tinha fundamento, não tinha estrutura sólida. Nos ajude, Senhor, a fazer a tua vontade e cumprir o desejo do seu coração. Nós sabemos que todas as vezes que nós começamos um trabalho de edificação, Pai, é claro que vamos sofrer oposição para que a obra pare, para que o trabalho pare, mas não são os recursos que param, somos nós que decidimos parar em algum momento e fazer alguma coisa que era para o nosso próprio proveito. Nos livra de nós mesmos. Nos livra, Pai, do diabo e seus demônios. Nos livra, Senhor, do engano. Nós queremos ser lembrados como o povo da aliança, desde o Egito, Senhor, das promessas de Abraão, Isaac e Jacó. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra profética venha produzir resultados nas nossas vidas, de um povo que retoma a obra de construção do templo e a conclui. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ver o fim dessa profecia, como o Senhor disse aqui para Zorobabel, né? E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu no 24º dia do mês, dizendo: Falai, Zorobabel, governador de Judá, farei abalar os céus e a terra, derribarei tronos sobre tronos. Derribarei o trono dos reis e destruirei a força dos reinos das nações, e destruirei o carro dos que andam neles, os cavalos e os cavaleiros carregam a espada. E naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomai-te-ei, Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque eu te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Que essa profecia se cumpra em nossas vidas, finalizando essa palavra com a glória futura do Messias e da autoridade de Cristo sacerdotal sobre nós, em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham uma terça-feira mais do que abençoada e produtiva. Volte-se para o Senhor, né? Volte-se para o Senhor, volte-se a fazer as coisas que do desejo do coração dele, que nós continuamos falando, ensinando, produzindo, porque é assim que os movimentos acontecem, na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus, até amanhã. Shalom, shalom.